Vamos agora dar sequência e aprofundar o entendimento do noticiário do caso Master. Desde novembro, o Banco Central já promoveu 8 liquidações no conglomerado a um custo de 52 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Créditos. Isso só em seguros de depósitos, sem contar os empréstimos de emergência feitos ao próprio Master e ao Will Bank. No processo, milhões de clientes viram suas aplicações evaporarem, sendo que parte deles, cotistas de fundos de previdência de uma série de estados e municípios, não pode recorrer ao FGC. Uma crise que expôs fragilidades e desafios na supervisão do sistema financeiro nacional, que o nosso entrevistado de hoje conhece por dentro. Ele foi diretor do BC de 2010 a 2015 nas áreas de regulação e política econômica e depois vice-diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais, que é uma espécie de banco central dos bancos centrais. Luiz Awaso, seja muito bem-vindo ao JG. À luz desses dados que eu acabei de mencionar e de alertas disparados desde há muito tempo sobre a situação do Master, o BC não poderia ter encerrado antes e a um custo menor a trajetória de um banco médio cuja liquidação não representava risco para o sistema? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Está havendo exatamente sobre essa questão uma auditoria interna, que eu acho que é o procedimento correto para responder a sua pergunta. Agora, olhando o Brasil, ele tem um excelente BC, e o nosso BC tem uma excelente supervisão e fiscalização, que é reconhecida internacionalmente lá no BIS, onde eu trabalhei, também pelo FMI. Então, nesse processo do Master, você tinha um modelo bancário que é praticamente parecido com o modelo bancário que levou à crise financeira global, só que se tratando de um banco médio. O BC analisou, tomou a providência adequada, que é a liquidação extrajudicial dessa instituição. No caso mais recente, do Pleno, o BC atribuiu a sua decisão a uma crise aguda de liquidez. Você tem defendido que bancos menores sejam obrigados a ter mais dinheiro em caixa. Pode explicar a importância dessa providência? O fato de você ser um banco menor não é necessariamente você poder tomar mais risco. O modelo bancário do Master era um modelo que parece um carry bancário alavancado com garantia pública. Como eu disse, não é uma invenção brasileira, é um modelo que vigorou na crise financeira global. Você oferece rendimento elevado para investidores, você usa a garantia do FGC para criar confiança, você usa fundos para investir em ativos de alto risco, você ganha o spread. Agora, você usa também de conexão com a elite para criar uma sensação de segurança, mas isso só funciona com base na confiança. Um modelo que é arriscado e que, ao tudo indica, começa a ter depois maquiagem de ativos, vira um modelo com irregularidade contábil e vai acabar em fraude. Você defende que a autoridade monetária tenha completa autonomia para dar solução técnica a crises como essa de agora. Só que no caso do Master, o que a gente viu antes e depois da liquidação foi muita tentativa de interferência política em benefício do Daniel Worcaro. Como blindar o BC dessas pressões? A interferência política é uma questão que fere a independência do Banco Central e aumenta a incerteza sobre o nosso processo de liquidação financeira, a qualidade da nossa regulação prudencial e da nossa supervisão. A interferência judicial no processo, ela pode questionar o procedimento jurídico, mas ela não pode avaliar a questão prudencial. Isso é independência do Banco Central, é responsabilidade do Banco Central. E se você entra por esse caminho, você cria mais incerteza, aumenta o risco para todo mundo, e eu diria até para o Brasil como país. Ainda falando dessas questões de independência, considerando tudo que já veio à tona sobre a rede de acesso construída por Worcaro no Legislativo e no Judiciário, e também o encontro fora da agenda concedido a ele pelo presidente Lula, é lícito a gente concluir que ele recebeu um tratamento mais complacente do que a situação do banco dele justificaria? Eu trabalhei em muitos países, na Suíça,
no Japão, na França, nos Estados Unidos, infelizmente é comum ter ligações entre a elite financeira e política e o sistema bancário e financeiro. E esses contatos existem, e existem contatos que são profissionais. Eu não acho que tenha havido, além desses contatos profissionais, mais do que a maneira como o caso deveria ser tratado. E a contaminação política que eu estou vendo é uma coisa que tem que ser, obviamente, investigada do ponto de vista do sistema financeiro e também da autonomia do Banco Central para tomar decisão, mas não acho que tenha sido anormal ou tenha favorecido a instituição em particular. Deixa eu explorar um outro tema com você. Embora bancos menores tenham conquistado espaço em anos recentes, o segmento, você sabe, ainda é altamente concentrado no Brasil. E agora vem o impacto do caso Master. Como é que a gente faz para que a correção de rumos necessária não acabe aumentando a concentração em prejuízo dos usuários do sistema? Eu acho que a gente tem que fazer confiança, ao mesmo tempo, nas novas tecnologias financeiras para favorecer uma maior desconcentração do nosso sistema financeiro, favorecer uma maior inclusão financeira, mas, ao mesmo tempo, se assegurar que esse crescimento de segmento médio não seja feito com acúmulo de riscos maiores e indevidos no sistema. Mais uma vez, eu me refiro ao tipo de modelo que foi empregado pelo Banco Master. Por fim, Luiz, no momento em que a gente conversa, existem 2 vagas em aberto na diretoria do Banco Central. E o governo já sinalizou publicamente a intenção de indicar para uma delas o atual secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ou seja, alguém do próprio governo. Voltando à questão da autonomia, qual é o teu entendimento sobre como escolher diretores para o Banco Central? Eu acho que o Brasil, Renata, tem uma tradição de escolher diretores de perfil técnico. Esses diretores de perfil técnico podem vir de várias áreas, inclusive do governo, mas se existe uma coisa que o Brasil faz bem, é justamente a construção da reputação do seu Banco Central. E eu acho que é importante, nesse momento, que a gente veja com muita atenção a maneira como o Banco Central está sendo, digamos, atacado muitas vezes injustamente, nesse caso Master. A gente está vendo hoje no mundo ataques à institucionalidade, por exemplo, nos Estados Unidos. E a gente está vendo como a administração Trump está diminuindo a reputação da sua autoridade monetária, está solapando a sua institucionalidade. Eu acho que nós não devemos seguir por esse rumo. Temos que fazer todas as investigações necessárias, temos que fazer todos os procedimentos para averiguar o que exatamente aconteceu no processo de alavancagem do Banco Master, mas nós temos que preservar, sobretudo, a institucionalidade do Brasil e do seu sistema financeiro e do seu Banco Central. Eu acho que isso faz bem para todos. Luiz, muito obrigada pela conversa e eu esclareço para quem nos acompanhou aqui que pela boa vontade de conversar com a gente num fuso horário bem mais adiante, você está na França e, portanto, bem tarde. Muito obrigada, até a próxima.